Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 45, 1 ao 7. Isaías 45, 1 ao 7. Enquanto você abre a sua Bíblia lá em Isaías 45, este é o culto de quarta-feira, um culto que nós podemos estudar a palavra de Deus, que nós podemos ler, entendermos, fazermos uma exegese da palavra de Deus. Então sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe. Amém? Isaías 45 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a tua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamarei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, que não há outro, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este culto, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando, nos orientando, nos usando, que nós possamos ser só a voz, a boca do Senhor, Pai. E que a palavra venha do Senhor. Pai, abra o nosso entendimento, nos surpreenda, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um texto que me intriga muito, porque Deus usa um pagão, Deus usa Ciro. E o interessante é que Deus escolhe um pagão para libertar o seu povo. E o interessante que ele chama Ciro de meu pastor. No capítulo 45, um capítulo antes, versículo 28, diz assim, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Então Deus escolhe a Ciro, Deus escolhe um pagão, alguém que era politeísta, para chamar de meu pastor, para dizer que é o meu ungido, para libertar Israel do cativo, para libertar Israel da prisão. E aqui, primeira aplicação que eu aprendo aqui, que Deus é poderoso, Ele pode usar o que Ele quiser para transformação, libertação, salvação, edificação, crescimento. Deus usa quem Ele quiser. Amém? Ele é todo poderoso, Ele é ilimitado. Deus, não há limite para Deus, ok? Mas continuando. Ciro estabelece, eu notei aqui algumas coisas, Ciro estabelece uma nova forma de tratar os vencidos. Antes de Ciro, os assírios, babilônios e até mesmo os egípcios, eles dominavam e eles subjugavam aquele povo. Ciro não. Ciro, ele estabelece uma nova forma de tratar os vencidos. Inclusive, o rei aqui vencido, ele leva para o castelo e ele trata com honras esse rei vencido que Ciro conquistou. Ele livra Israel do jugo, atrai outros povos e forma uma federação. É o Império Persa.
maior que os egípcios e os assírios babilônicos. Então, ele domina e ele consegue formar uma federação, uma nova nação bem maior do que as anteriores, ok? E, como eu já falei, a forma de governo dos anteriores a Ciro era esmagar, era subjugar os vencidos, era humilhar os vencidos, era proibir os vencidos que tratassem da sua cultura, das suas comidas e seus deuses, ok? E Ciro não. Ele vence e ele vem com uma nova forma de tratar os vencidos. Ele governa sem violência, respeita os inimigos derrotados, trata com tolerância as instituições do povo derrotado, inclusive Israel, e seus sentimentos religiosos. Ciro respeita os sentimentos religiosos do povo que ele conquistava. Ele respeita as instituições, ele respeita, trata com dignidade o povo ao qual ele conquistou. Eu não quero falar aqui sobre os triunfos militares, eu não quero falar aqui sobre os dotes do governo de Ciro, mas o mais interessante para mim nesse texto é que Deus escolhe a Ciro. Deus escolhe um Deus pagão. Deus escolhe um rei pagão, Deus escolhe um rei politeísta para chama de pastor, chama de ungido, para libertar o seu povo. E como eu já falei, aqui eu aprendo, e povo de Deus, preste atenção nisso, Deus usa o que Ele quiser, Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar, para nos libertar, para a salvação, para nos guiar ao caminho dEle, para nos conduzir novamente à direção dEle. Deus usa quem Ele quiser. Amém? Ok? Desta forma, o grande Ciro, pagão politeísta, entra pela mão do Altíssimo na história do povo de Israel, com a missão de reconstruir Jerusalém e os judeus exilados. Isso fica bem claro em Isaías 46, 13. Diz assim, Isaías 46, Isaías 45, 13. Isaías 45, 13 diz assim, deixa eu achar aqui, achei. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. E o texto que nós lemos diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Deus usa Ciro para abrir novas portas para o povo de Israel e essas portas não se fecharão. Amém? Ok. Ciro poupa seus habitantes, inclusive prestou culto aos seus deuses. Se preocupou em preservar os lugares sagrados, santos e manter os atos litúrgicos. Ciro, quando liberta o povo de Israel, ele presta culto ao Deus dos israelitas, ao Deus Todo-Poderoso. E ele se preocupa em estabelecer atos litúrgicos, em voltar novamente com os atos litúrgicos daquele povo ao seu Deus. Ok? Os judeus exilados viram Ciro como um vingador da opressão sofrida pelos babilônicos. Os judeus viram, e isso fica bem claro, e eu quero mostrar para vocês em Salmo 137. O Salmo 137 ele é lindíssimo, irmãos. Ele diz assim, olha só, e ele fala exatamente
da opressão dos babilônicos sobre Israel, que Ciro é usado por Deus para libertar, para salvar, para exilar aquele povo, para tirar aquele povo do exílio. Amém? E Salmo 137 diz assim, ó: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Meu Deus, irmãos, o povo de Deus, quando estava exilado, quando estava nas mãos dos babilônicos, eles se assentavam à beira do rio da Babilônia e chorava, pensando quando eles estavam em Sião, adorando ao seu Deus de forma livre, adorando ao seu Deus de forma espontânea. Continua, Salmo 137, 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Ou seja, eles estavam ali próximo de árvores, e o povo babilônico ordenava a eles que tocasse cânticos alegres, que eles tocavam em Sião para aquele povo, né? Obrigavam a eles a tocar cânticos para eles, sem ter aquela adoração espontânea, livre, conduzida por Deus. 4. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? É uma pergunta que eles fazem aqui no Salmo 137. E eles continuam. 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Está vendo como que o povo de Israel via Ciro como alguém que os vingou daqueles anos de opressão, daqueles anos de exílio, como alguém que os usou forçadamente para que eles fossem alegres, com cânticos de Sião, obrigados a entoar cânticos para eles, um cântico forçado, uma adoração forçada, um culto forçado, sem a forma espontânea que o povo de Deus deve adorá-lo. Então, eles viam em Ciro como alguém que os vingava dos anos que eles ficaram exilados, que eles foram presos, né, aprisionados na Babilônia. E para que Deus usaria, para que Deus levanta Ciro? Para que Deus levanta Ciro? Qual é a finalidade, a função? Para que Deus levanta Ciro? E está lá em Isaías 46, 11 a 13. Diz assim, ó: que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. 46, 12. Ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estás longe da justiça. 13. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não retardará, ou não tardará, mas estabelecerei
em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Deus levanta Ciro para libertar Israel da mão dos babilônios, mas o propósito é a salvação, o propósito é o livramento de Israel, o propósito é que a glória de Deus seja mais uma vez observada pelo povo de Israel. Deus levanta Ciro, um pagão. Deus levanta Ciro, alguém que ele chamou de pastor e ungido. Deus levanta Ciro, um politeísta, para livrar o povo de Deus, para trazer salvação, para mostrar para o povo de Deus novamente a glória deste Deus. Não podemos deixar de falar que um povo que fica muito tempo sem adorar o seu Deus, que um povo que fica muito tempo sem o culto ao seu Deus, ele se esquece das grandezas, ele se esquece do poder, ele se esquece da glória, ele se esquece do amor, ele se esquece das misericórdias, ele se esquece deste Deus. E esta é a finalidade. Esta é porque que Ciro levantou, porque que Deus levantou a Ciro, um pagão, para mostrar àquele povo que a glória de Deus ainda é uma realidade, que a glória de Deus ainda poderia ter acesso a eles. Amém? Continuando aqui, ó. No ano seguinte, a conquista, Ciro ordenou o retorno dos judeus e decretou a reconstrução do templo de Jerusalém e restabeleceu os cultos. Isto está lá em Esdras 1, eu vou abrir aqui, quero ler com vocês, Esdras 1, de 1 a 4, diz assim, ó: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, 4. Todo aquele que restar em algum lugar, em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então Deus levanta um pagão, Deus levanta Ciro, um rei politeísta, para livrar, para trazer salvação, para mostrar a glória de Deus, mas também para levar, conduzir novamente o povo a Jerusalém, para reedificar o templo, para adoração a Ele. Esse é o nosso Deus. Chegado ao fim, Deus usou um rei pagão para libertar, ter misericórdia com o seu povo, para a reconstrução do templo e para instituir o culto novamente. Este é o nosso Deus, que usa quem Ele quiser, que usa o que for para trazer salvação, para libertar o seu povo, para mostrar a glória dEle, que Ele é altíssimo, soberano, para levar novamente o povo a Jerusalém, para construir o templo ou reconstruir o templo e para instituir novamente o culto a Ele. Essa é uma introdução de Ciro, de Isaías 45. Então agora nós vamos entrar no texto propriamente dito, que agora a gente consegue entender o texto de uma forma bem clara. Como eu disse para vocês, é um texto que me intriga muito, porque Deus usa Ciro, e eu quero deixar bem claro que aqui ainda é a profecia,
aqui ainda não tinha acontecido nada disso. Aqui ainda é a profecia a respeito do que iria acontecer. Coisa que acontece alguns anos, muitos anos depois. Então, vamos ao texto agora. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. E a primeira aplicação aqui. Irmãos, independente de quem você seja, Deus está disposto a te pegar pela mão e te conduzir. Te pegar, como diz o texto, pela mão direita e te conduzir. Deus está disposto a te ungir. Deus está disposto a te usar. Deus está disposto a fazer isso tudo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Assim diz o Senhor, seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Aqui eu aprendo uma outra coisa. Deus usa quem for para abrir portas. Não importa. Deus usa quem for para abrir portas. Então, se for necessário, se for da vontade, se for o desejo de Deus, abrir portas para você, meu irmão, minha irmã, Ele vai usar quem for. Ele vai usar quem for para te abençoar. Amém? Continuando. E agora é um texto lindíssimo, lindíssimo. Diz assim: eu irei adiante de ti. E agora a gente entende. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. E agora a gente entende esse versículo 2 de Isaías 45, porque era um povo que ficou vários anos sem adorar o seu Deus. Era um povo que ficou vários anos sem adorar o verdadeiro Deus, o Altíssimo, o que sempre foi, é e será. Esse povo ficou vários anos sem ter a liberdade de prestar um culto honrado, digno, santo para esse Deus. E como eu já falei, uma nação que fica sem adorar o seu Deus verdadeiro, sem adorar o seu Deus Altíssimo, é uma nação que precisa que alguém vá adiante, é uma nação que precisa que alguém endireite o caminho, porque essa nação é uma nação que está com os caminhos tortuosos, que está com os caminhos não aplainados. É uma nação que está sem direção. E agora a gente entende por que os Estados Unidos é uma nação poderosa. Porque a base dos Estados Unidos é a palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, mas o início da educação dos americanos foi em cima da Bíblia. Quase todas as escolas ou quase todas as instituições de ensino norte-americana têm a Bíblia como monumento, tem a Bíblia, a palavra de Deus, como um monumento na entrada. Então agora a gente entende por que é uma nação forte. Uma nação forte é uma nação que adora o Deus Todo-Poderoso. Uma nação forte é uma nação que tem a palavra de Deus como sua norteadora dos seus preceitos, como direção da vida daquele povo. Por isso que eu irei adiante de ti, porque ele sabe que um povo que fica muitos anos sem adorar o Deus verdadeiro é um povo que está à mercê dos demônios e precisa que alguém vá adiante, precisa que alguém endireite os caminhos tortuosos. Precisa de alguém para quebrar as portas de bronze. Precisa de alguém para despedaçar as trancas de ferro. Porque esta nação que não adora o Deus poderoso é uma nação que está aprisionada, acorrentada ao mal. É uma nação presa. E aqui eu vou continuar lendo, depois eu quero trazer um parênteses aqui em relação à minha profissão. Então, 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. E depois que há o livramento, depois que há a libertação, 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos.
e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Alguém aprisionado, acorrentado, nação aprisionada, acorrentada, fica meio que encoberto, escondido, os tesouros. As pessoas não veem as riquezas. Não estou falando de dinheiro, irmãos, estou falando de riquezas, não vê. E aqui eu quero abrir um parêntese. A diferença em portas que aprisionam, em cadeias e algemas. E eu quero falar aqui do meu trabalho. Quando você coloca um preso em uma cela, em uma cadeia, e coloca uma porta de ferro, você condiciona aquela pessoa, aquele metro quadrado ali minúsculo. Você condiciona aquela pessoa sem ver luz. Agora, quando você pega um preso e coloca algema, você até conduz essa pessoa a lugares abertos. Você até conduz essa pessoa a acesso à luz. Entretanto, ela está algemada, está com a sua capacidade física limitada. Parcialmente, sim. Já na cadeia, não. Na cadeia, ela está com a sua capacidade física limitada de uma forma total, naquele metro quadrado. E, infelizmente, tem pessoas que estão aprisionadas pelo inimigo, tem nações que estão aprisionadas pelo inimigo de uma forma limitação total e de uma limitação parcial. Mas independente de qual seja a prisão espiritual, meu irmão, minha irmã, Deus levanta pessoas e Deus, o nome dele é poderoso para quebrar essas portas que está te aprisionando, para abrir as algemas que está te limitando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a gente entende por que Deus escolhe Ciro, um Deus pagão, para mostrar para nós, para mostrar para Israel que ele é todo poderoso e ele usa quem ele quiser para o fim que ele determinar. Continuando, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro, eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas, e qual o propósito disso tudo? Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamarei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Meu Deus, maravilhoso esse texto, irmãos. Aqui ele está dizendo de Ciro. Ciro, você ainda não me conhece, mas não se preocupa, porque você terá meu sobrenome. E você que ainda não é de Deus, você que ainda não é salvo através da fé em Cristo Jesus, preste atenção, Deus quer que você tenha o sobrenome dele. Deus se sacrificou na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, se sacrificou na cruz do Calvário para que você tenha o sobrenome dele. É vontade dele, é desejo dele, só depende de você. Amém? Continuando. 5. Eu sou o Senhor, não há outro, não há outro, não há outro para Ciro, não há outro para Israel, não há outro para o Egito, não há outro para os babilônios, para os assírios, não há outro Deus. Podem tentar adorar o que for, mas só existe um Deus Altíssimo, e esse Deus foi que enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, e hoje a salvação é através dele, o caminho é ele, é o Cordeiro de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, a salvação só vem pela fé em Cristo Jesus, não há outro Deus. Continuando, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces, falando de Ciro,
que cingiu a Ciro, ainda que não conhecesse ele, e é uma realidade, pode ser uma realidade na sua vida, que você também seja cingido por esse Deus, mesmo que você não o conheça, mas ele quer que você o conheça, ele quer ter intimidade com você, ele quer que você seja parte, membro da família dele. Amém. 6. Para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Olha só a grandeza de Deus, de uma extremidade à outra do planeta. Nasce aqui e o sol se põe nas duas extremidades, gigantíssimo, poderoso, grandioso, governador de tudo. Esse é o nosso Deus. Para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas e faço paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Todo poder, domínio, todo controle, glória, honra estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos do Todo-Poderoso. E aqui eu encerro. Deus levanta um Deus pagão. Deus levanta Ciro. Deus levanta um rei politeísta para salvar Israel na mão de um exército poderoso na época. E através de Ciro, deste rei, ele forma um novo exército mais poderoso ainda do que ele antigo. Mas esse novo rei não trata os seus dominados com desprezo, não. Ele trata com respeito, ele trata com misericórdia, ele trata com amor, ele permite que esse povo cultue seu Deus, ele restaura o templo do Senhor em Jerusalém para a salvação, para livramento, para a glória de Deus, para que esse povo novamente voltasse a cultuar o Deus Todo-Poderoso. Então Deus chama Ciro de pastor e ungido, porque Ciro foi usado por Deus para trazer novamente a misericórdia, a salvação, mostrar a glória do Deus Altíssimo para aquele povo, para relembrar aquele povo de quem é Deus e principalmente para que fosse novamente restituído o culto a este Deus que havia sido perdido no período do exílio. Que esse estudo de Isaías 45 possa entrar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é de Deus, você que ainda não é convertido através da fé em Cristo Jesus, Deus quer que você seja ungido dele. Deus quer que você seja um pastor dele. Deus quer que você tenha um sobrenome dele. Deus quer que você venha fazer parte da família dele. É vontade dele, é desejo dele. Isso já está escrito, isso já está definido desde o início do século. Mas, desde início do século não, desde a fundação do mundo. Mas eu quero lembrar para você que há pouco mais de 2000 anos atrás, isto foi testificado, isso foi consumado na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, ele vive e o sangue dele, o sacrifício dele é suficiente para te trazer a família dele novamente. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te livre, que o Senhor Jesus Cristo te guarde. E eu quero orar. Pai, muito obrigado, que esse meu irmão, essa minha irmã que ainda não fazem parte da família do Senhor, possa fazer parte, Senhor. Possa se converter de seus maus caminhos, possa se arrepender, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único, exclusivo Salvador e entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso. Não há outro, não há outro, não há outro. Pai, abençoa, Pai, a todos, no nome de Senhor Jesus Cristo, e que a salvação seja uma realidade na vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.